Lua Superior 1 vs Hashiras, luta completa. Esse vídeo é um compilado especial com os melhores momentos e resumos detalhados que fiz sobre os capítulos. Se você curtiu o esforço e quer ver mais conteúdo de anime de qualidade, já deixa o like e segue a gente para mais vídeos. Valeu! Durante a luta entre Obanai Mitsuri vs Nakimi, a Lua Superior move o Castelo Infinito e uma das movimentações separa Tokito de Gyomei. Ao aterrissar, Tokito dá de cara com Lua Superior 1. Ele acha o pilar muito familiar, enquanto Tokito não parava de tremer, vendo quão majestoso era aquele Oni. Comparado com todas as outras luas, ele era muito diferente. Kokushibo, com seu mundo transparente, vê que Tokito é um de seus descendentes, mas por ter passado séculos, seu nome deixou de existir. Com o passar da conversa, Tokito se acalma e isso impressiona a Lua Superior. Sem perder tempo, Tokito avança usando sua segunda forma da respiração da névoa. Kokushibo desvia com facilidade e o elogia. Novamente, o Hashira ataca, mas o Lua Superior desvia de novo. E o elogia dizendo que, mesmo só com 14 anos, ele tem uma técnica muito bem desenvolvida. Tokito então ativa a marca do caçador e com sua sétima forma ataca novamente. Vendo aquele estilo belo, Kokushibo desvia e fala que seria rude não desembainhar sua espada. Então, com o único ataque, usando sua respiração da lua, Kokushibo corta o braço de Tokito, mas ele não desiste e com um pedaço de seu kimono estanca o sangramento e parte para atacar novamente. Entretanto, o Lua Superior retira sua espada e empurra contra o seu próprio corpo, prendendo-o em um pilar, e fala novamente sobre sua linhagem e que ele deveria se tornar um Oni. Após Kokushibo prender Tokito no pilar, ele volta a tentar convencê-lo a se tornar um Oni, e que não deveria se preocupar, pois seu braço se regeneraria. Ali perto estava Genya, com sua arma. No momento em que ele deu "Toma, seu maldito!", Kokushibo já apareceu em suas costas. Antes que ele tivesse qualquer reação, seu braço foi cortado. Logo em seguida, o outro. E por fim, o Lua Superior ficou sabendo que ele gostava do Gojo, e deixou ele parecido. Impressionado com Genya ainda estar vivo, Kokushibo percebe que ele é um humano que consegue usar os poderes de um Oni, e se lembra que séculos atrás encontrou um humano que também conseguia comer carne de Oni e usar seus poderes. E por achar repugnante um ser como ele, o Lua Superior decide decapitá-lo. Mas antes que pudesse, Sanemi chega, salvando seu irmão, e já o chama de patético. Genya lembra que Tanjiro falou que Sanemi falava sobre seu irmão e ele nunca sentiu ódio, mas sim amor por seu irmão. Voltamos, e Sanemi diz a Genya que ele deveria ter tido uma esposa e filhos, e morrido de velhice, e ele se encarregaria de não deixar nenhum demônio se aproximar deles. Vendo aqueles dois irmãos caçadores, Kokushibo sente nostalgia por algo em sua vida. Cheio de ódio, Sanemi parte atacando por baixo a Lua Superior, mas ele desvia, e mesmo assim Sanemi usa sua respiração do vento, primeira forma, e joga Kokushibo pra longe. Sem perder tempo, Sanemi ataca novamente, mas Kokushibo desembainhou sua espada, e Tokito, preso, se desespera, enquanto Sanemi fala sobre o quão nojenta é a espada do... Após Kokushibo desembainhar sua espada, Sanemi se surpreende, pois o ataque do Lua Superior golpeia várias vezes, mesmo sem mover a espada. Kokushibo elogia, falando que seu corpo está no auge, enquanto Sanemi não parava de se arrepiar durante a luta. Sanemi explica que as luas crescentes são como lâminas e que elas mudam de tamanho e direção sem manter uma forma fixa. Ele ainda diz que se não fosse por toda a sua experiência que tem, talvez não conseguiria desviar dos ataques. Além de tudo isso, Kokushibo ainda utiliza uma respiração, diga-se de passagem, a segunda mais forte da obra, a respiração da lua. Ao perceber isso, Sanemi fica animado e diz que esse é um demônio que vale a pena matar. Após uma sequência absurda de golpes, Sanemi surpreende Kokushibo, usando a espada de Genya com seu pé, mas o Lua Superior desvia e percebe que o pilar estava igualando suas técnicas. Isso fez sentir nostalgia, pois na era Sengoku, ele e o Pilar do Vento melhoraram suas técnicas dessa forma. Sanemi percebe que não pode piscar e qualquer ângulo errado de sua espada o faria morrer. Kokushibo então utiliza sua respiração da lua, sexta forma, e corta Sanemi em várias direções. Genya fica desesperado. O Lua Superior diz que acabou, pois se o Sanemi se mexer, seus órgãos iriam se dividir. Mas algo estranho acontece. A pulsação de Kokushibo começa a aumentar e Sanemi explica que seu sangue é o mais raro entre os raros. Para os Onis, esse sangue os deixa embriagados, fazendo até mesmo Kokushibo escorregar enquanto defendia um ataque. Mesmo com seu corpo todo cortado, Sanemi continuava a atacar Kokushibo. E isso o surpreendeu, que disse se fosse qualquer outro pilar que ele já enfrentou, essa luta já teria acabado. Sanemi, com suas respirações, conseguiu estancar o sangramento, coagular seu sangue e ainda flexionar seus músculos para suas entranhas não saírem. Mano, o moleque é brabo, não é à toa que é o segundo mais forte. Mesmo com a embriaguez que o sangue de Sanemi causava, ele conseguiu subjugar Sanemi pisando em sua espada e desferiu um ataque direto no pescoço do pilar. Sanemi então sacou a arma de Genya que ele tinha pego momentos antes e mesmo com o tiro a queima-roupa, Kokushibo conseguiu defender com sua espada. E isso nem arranhou ela. O ataque que vinha a seguir iria com toda certeza matar o pilar. Entretanto, o mais forte dos Hashiras chega. Pra surpresa de Kokushibo, Gyomei aparece salvando Sanemi e já diz: os caçadores nunca deixarão de existir até exterminarmos todos os demônios. Rapaz, agora vai ser um cego contra um com 6 olhos. E diga-se de passagem, o cego vai dar trabalho.
trabalho. A chegada de Gyomei muda completamente a batalha. Ele fala para Sanemi cuidar de seus ferimentos, enquanto ele vai lutar sozinho contra Kokushibo. E ele já começa girando sua arma. Kokushibo, vendo ele com seu mundo transparente, sorri e menciona que seu corpo está no limite do que o ser humano pode alcançar. E faz 300 anos que ele não encontrava alguém tão forte. Gyomei é tão cabuloso que no momento que ele começa a usar sua respiração, o ar à sua volta é atraído, puxando até mesmo Kokushibo. Isso daqui animado vai ser uma loucura, se liga. Eles começam a trocar golpes, o Lua Superior tenta cortar as correntes da arma do Gyomei, mas nada acontece, devido a ela ter absorvido bastante luz solar. Kokushibo então avança, pensando que Gyomei seria um alvo fácil de perto, pois sua arma era para longa distância, mas para surpresa do Lua Superior, o Hashira desviou, saltando, e ainda quebrou sua espada. Kokushibo chama Gyomei de patético, pois tudo que o Hashira quebrar, ele pode regenerar, e um corte aparece no rosto de Gyomei, que se enfurece, dizendo que estava guardando algo para o Muzan, mas se perder ali, não iria adiantar de nada. Então ele desperta sua marca do caçador e aumenta ainda mais a intensidade da batalha. Isso daqui no filme vai ser simplesmente cinema. A batalha atinge um novo patamar. Após despertar a marca do caçador, a aura de Gyomei irradia poder, mas a ação logo se move. Vemos Inosuke Kanao acabando de se juntar a Zenitsu e Murata. Enquanto isso, em uma demonstração de pura força de vontade, Mushiro Tokito finalmente se liberta do pilar que o prendia. Ele mal consegue ficar de pé. Com o corpo ensanguentado e a visão meio embaçada, Tokito sabe que o fim está próximo devido à perca de sangue massiva que ele teve. Mas o pensamento de desistir nem vem à mente, pois a única coisa que ele queria agora era ajudar a derrotar o Lua Superior 1 para ser útil em alguma coisa. Mas antes que ele possa dar o próximo passo, uma voz o grita: Genya. Ele implora para que Tokito pegue as mechas de cabelo de Kokushibo para que ele coma e se regenere. E então somos levados novamente ao confronto principal. Kokushibo, com arrogância, lamenta que Gyomei tenha despertado a marca do caçador. Ele provoca dizendo que por ter 27 anos, Gyomei está fadado a morrer hoje, já que a marca reduz a expectativa de vida para 25 anos. Kokushibo expressa sua pena de que as técnicas de Gyomei, tanto aprimoradas, desaparecerão junto com ele. Mas a paciência de Gyomei chega ao limite. Com seu sangue fervendo em raiva, ele confronta, dizendo para Kokushibo não ousar implorar seus ideais patéticos sobre eles. Nós, os Hashiras, temos orgulho de morrer como humanos. Ele é brabo. A tensão atinge o pico. Gyomei percebe uma mentira na fala de Kokushibo. A surpresa e o ódio no rosto do Lua Superior só confirmam essa suspeita. Alguém com a marca do caçador sobreviveu além dos 25 anos. Tomado em fúria, Kokushibo avança em um ataque brutal, mas Gyomei, sem hesitar, bloqueia o golpe com sua arma. Sanemi termina de dar pontos em seus ferimentos e desperta a marca do caçador também, e já vai pra batalha, com a sincronia absurda junto ao Gyomei, que surpreende até mesmo o Kokushibo. Agora vai ser os dois pilares mais fortes contra o Lua Superior mais forte. Após Sanemi despertar a marca do caçador e fechar seus ferimentos, ele se junta a Gyomei contra Kokushibo. A cena é cortada para Genya, que com a ajuda de Tokito consegue comer os cabelos de Kokushibo, e só isso já foi o suficiente para ele se regenerar extremamente rápido. Mas com isso veio alguns problemas. A voz de Muzan começou a ressoar em sua cabeça, fazendo sentir um pouco de medo. Mesmo assim, ele fala em comer o pedaço da espada que quebrou. Voltamos para a batalha e Kokushibo percebe que os dois são muito habilidosos, principalmente Gyomei, que devido às suas habilidades e ao corpo que ele tem, nem faz diferença ele ser cego. Ele também tem uma arma muito bem pensada. Kokushibo então decide que seria melhor destruir a espada de Sanemi, atacando pelo lado, mas apenas um choque de espadas, pois Sanemi refletiu o ataque. O Lua comenta que Sanemi não deveria conseguir lutar, mesmo tendo despertado a marca. Aproveitando esse breve momento de distração, Gyomei acerta Kokushibo, cortando sua orelha, e Sanemi usa sua respiração no vento, lançando o Lua para longe, destruindo todo o seu kimono. Ambos avançam, dizendo que deveriam continuar e cortar a cabeça do Oni, mas são acertados repentinamente por Kokushibo, que aumentou sua espada, liberando mais poder. Ele ainda diz que depois que eliminar os dois, o resto será fácil. Por fim, Genya ajuda Tokito a amarrar a espada em sua mão. Após Kokushibo liberar seu poder e aumentar sua espada, Sanemi tem seus dedos cortados, e se não fosse pelo Gyomei, ele teria perdido seus braços, pois o pilar da pedra usou suas correntes para desviar os ataques. Sanemi se desespera, pois seu sangue raro não fazia efeito nenhum em Kokushibo, que já vinha com seu próximo ataque. A cena é cortada para o filho de Uboyashi, que estava mapeando o Castelo Infinito. Cogitaram em mandar um dos Hashiras para ajudar contra o Lua Superior 1, mas ele disse que Gyomei e os outros dariam conta. Voltamos à luta e Kokushibo já usa sua sétima forma, lançando vários ataques de longe. De uma só vez, os Hashiras desviam, mas logo já vem outra, a oitava forma, com ataques circulares, acertando o Sanemi, que estava desesperado por não conseguir chegar perto do Oni. Antes que eles pudessem avançar, a nona forma já vem, e acerta Sanemi novamente, preocupando Gyomei. Mas antes que conseguisse ajudar, a 10ª forma já vem logo em seguida, e por sorte Tokito chega a tempo de salvar Sanemi. Enquanto os Hashiras lutavam contra Kokushibo, Genya se encontra ali perto, querendo ajudar, mas estava com muito medo de ser inútil, e ele se lembra das palavras de Tanjiro: a pessoa fraca tem o maior potencial. Ele basicamente explica que mesmo sendo fraco,
fraco, ele pode mudar a situação, pois o inimigo consegue manter a atenção em um número determinado de pessoas, e essa atenção vai ser sempre voltada para os mais fortes. Isso dá coragem ao Genya, que devora aquele pedaço da espada do Oni, absorvendo o poder de Kokushibo, dizendo que não vai deixar ninguém morrer dos seus amigos. Após Tokito salvar Sanemi, Kokushibo desfere a 16ª forma em Gyomei. Sim, a respiração da lua de Kokushibo é a que tem mais variações, até mesmo mais do que a do sol, que tem 13 formas. Gyomei fica impressionado com a velocidade de Kokushibo, que parece prever seus movimentos, sem deixar ele atacar. Ele se pergunta para onde o Lua estava olhando, e que deveria melhorar seu sentido, e explica que as respirações fazem os humanos ficarem tão fortes quanto os demônios, e forçando seus olhos cegos de alguma forma, Gyomei entra no mundo transparente, podendo ver até a pulsação de sangue de Kokushibo. Enquanto isso, Tokito sabia que não tinha muito tempo por conta de seus ferimentos e pensa que se ele entrar no raio de ataque do Kokushibo, ele conseguirá desacelerar seus golpes e Gyomei e Sanemi vão conseguir cortar a cabeça do Oni. Ao ver Tokito avançando, Sanemi e Gyomei já se alinham para seguir o plano. Olha o quanto esses caras pensam juntos, mano. Kokushibo aproveita para eliminar os três de uma vez com a 14ª forma, mas Sanemi ataca e junto a ele vai Gyomei, que consegue passar e acertar um ataque que destrói parte do corpo do Oni. Tokito crava sua espada no abdômen de Kokushibo, mas sua perna é arrancada. O Lua se impressiona, pois Tokito estava muito debilitado para passar pelos seus ataques, mas ele não percebe que Tokito também entrou no mundo transparente, assim como Gyomei. Mesmo com todos os ataques, eles não acertaram o pescoço do Oni, e ele se prepara para usar a 16ª forma. Tokito sabia que ia ser cortado em pedaços, mas não soltou a espada. Enquanto isso, Genya, ali ao lado, lembrava do acordo entre ele e Tokito, que se ele conseguisse travar os movimentos do Lua superior, ele deveria atirar sem hesitar nos dois, e assim Genya faz, dando uma explosão de balas em ambos. Após Tokito prender sua espada no abdômen de Kokushibo, Genya dispara sua arma que estava envolvida com carne, igual a espada do Lua superior. Ele rebatia pra longe. Mesmo assim, elas voltavam até entrar no corpo de Kokushibo e ativaram um Kekijutsu, que cria raízes envolvendo todo o corpo do Oni e o imobilizando. Kokushibo percebe que Genya desenvolveu esse Kekijutsu ao consumir parte do seu cabelo e de sua espada. O Lua superior começa a sentir desespero, ou melhor, o gosto da morte, assim como há 400 anos atrás, e somos levados às suas memórias, em uma noite de lua vermelha. O que seus olhos viam era difícil de acreditar. Seu irmão gêmeo Yorishi, velho em suas próprias palavras, decrépito. A última vez que eles tinham se visto era há mais de 60 anos, ou seja, aquele Yorishi já tinha mais de 80 anos. Como todo mundo já sabe, aqueles que despertam a marca do caçador morrem antes dos 25 anos, e Kokushibo não conseguia acreditar que seu irmão ainda estava vivo. Yorishi sente pena de seu irmão, que se tornou um Oni, enquanto Kokushibo não sentia nenhum medo, até a página 2, pois a postura de Yorishi era impecável. O ar ficou pesado. Em um piscar de olhos, Yorishi, mesmo velho, cortou a garganta de Kokushibo. Ele se questiona o porquê o Yorishi tem que ser sempre o especial, que ele tem o mesmo poder e velocidade de seu auge. Kokushibo fala que odeia, sabendo que o próximo ataque iria com certeza cortar sua cabeça, mas esse próximo ataque nunca veio. Yorishi morreu de forma natural, de pé, mano. Após Yorishi morrer de pé antes de cortar a cabeça de Kokushibo, o Oni fala que escolhe continuar vivendo pra ficar mais forte, mesmo naquela forma horrível. E aqui é o trauma de muitos fãs da obra, o grito de Kokushibo, aumentando ainda mais seu poder, lançando Genya e Sanemi para longe com seus ataques. E preparem os lenços, cortando Genya ao meio. Tokito permaneceu preso ao Oni e também foi cortado. Diversas espadas saíram do corpo do Oni, desesperando Tokito, que já ia morrer, mas queria ser útil e não deixar os outros morrer, pois ainda faltava o Muzan. De alguma forma, Tokito desperta a lâmina vermelha, e isso faz os órgãos de Kokushibo ferverem. Para completar, Genya, mesmo naquele estado, ativa o Kekijutsu, criando outra árvore, não deixando o Lua se mover. Sanemi e Gyomei acertam a cabeça do Oni, mas não conseguem cortar. Kokushibo lembra de uma conversa com seu irmão, que eles estavam falando que não existia ninguém para suceder eles, pois eles eram os mais poderosos. Yorishi apenas diz que outros mais fortes irão aparecer. Voltamos à luta e Gyomei e Sanemi acertam suas espadas, gerando por um breve momento uma lâmina vermelha, e assim cortando a cabeça do Lua Superior 1. Após os Hashiras cortarem a cabeça de Kokushibo, ele se impressiona com todos os caçadores, que Tokito, mesmo cortado, segurou sua espada. Genya, mesmo partida ao meio, usou a técnica de sangue. Sanemi, mesmo perdendo muito sangue, continuou lutando, e Gyomei se adaptava como um Oni durante a batalha. Mesmo assim, Kokushibo não desapareceu. Sua vontade de continuar vivo, ficar mais forte, era tão grande que ele conseguiu estancar seu sangue. Gyomei, vendo isso, gritou para Sanemi continuar atacando, e assim eles fazem. Mas o Lua era muito forte. Ele desprendeu Tokito de seu corpo e começou a lutar contra os Hashiras, regenerando sua cabeça, que ficou parecendo realmente um monstro. Gyomei fala para continuar atacando, pois o corpo
corpo do Oni deve estar fraco, já que regenerou a cabeça. E por um breve momento, Kokushibo viu seu reflexo na espada de Sanemi. O quão horrível ele ficou e lembrou do seu irmão, que queria ser como ele. O local onde a espada vermelha de Tokito atingiu estava desintegrando. E esse breve momento foi o suficiente para Sanemi e Gyomei cortarem sua cabeça novamente. E eles continuaram a cortar o Oni, que pensava no monstro que se tornou, só porque queria se tornar mais forte. Em seus últimos segundos, o Lua só conseguia lembrar de seu irmão, e que só queria ser como ele, o mais forte. Enquanto seu corpo desaparecia, Kokushibo lembrava de seu passado, junto a seu irmão gêmeo, Yorishi. Naquela época, gêmeos era considerado má sorte, pois causavam conflito na sucessão. E Yorishi nasceu com uma marca em seu rosto, que todos consideravam horrível, e seu pai ordenou que o matassem, mas sua mãe não deixou. Nas próprias palavras de Kokushibo, ela era como fogo que não conseguiam controlar. Então, ao invés de matá-lo, eles trataram os irmãos de formas diferentes, comidas, vestes, educação, tudo de forma diferente. Yorishi nunca desgrudava de sua mãe, sempre ficando ao seu lado esquerdo. Kokushibo visitava seu irmão escondido de seu pai. Ele até mesmo fez uma flauta de madeira. E durante o treinamento, Yorishi o observava, dizendo que queria ser o samurai mais forte da nação. Detalhe, essa foi a primeira vez que ele ouviu Yorishi falar. E aos 10 anos, ele iria se tornar padre. E pela primeira vez, Kokushibo viu seu irmão sorrir. O vassalo que o treinava decidiu treinar Yorishi. Só falando o básico, o cara cometeu o maior erro, falar pra ele atacar. E em um piscar de olhos, Yorishi desferiu 4 ataques que fizeram o vassalo desmaiar. Depois de muitas perguntas, Yorishi fala a Kokushibo que ele viu os pulmões de seu oponente se expandindo antes de começar a atacar. Depois de mais algumas informações, Kokushibo descobre que seu irmão nasceu olhando todos os seres por dentro, ou melhor dizendo, com o mundo transparente. O vassalo contou o que aconteceu, e agora Kokushibo quem estava no quarto pequeno. Yorishi seria o sucessor. Mas durante uma noite, Yorishi vai avisar seu irmão que sua mãe morreu e que ele está de partida, levando a flauta que seu irmão tinha feito. Kokushibo vai ler o diário de sua mãe e descobre que seu irmão já sabia de sua doença e que ela estava sentindo desconforto do lado esquerdo. Isso aumentou a inveja e o ódio por seu irmão, que ele falava até mesmo, por favor, morra. Pois diferente do que ele pensava, não era Yorishi que se segurava em sua mãe, e sim ela que não aguentava mais ficar de pé. Eu sei, eu cortei algumas coisas, mas tentei explicar tudo de mais importante do capítulo. Tem muita informação nesse capítulo. Após a fuga de Yorishi, seu pai enviou mensageiros para o templo, mas o garoto havia sumido sem deixar rastro. Ninguém sabia se ele tinha caído de um penhasco ou sido sequestrado, mas no fundo era exatamente isso que Kokushibo, até então chamado Mishikatsu, queria. 10 anos se passaram e a vida de Mishikatsu estava pacífica com sua própria família, mas essa paz foi quebrada quando o Oni atacou seu acampamento, matando seus homens e avançando em sua direção. No momento mais sombrio, Yorishi reapareceu e com um único golpe fatiou o demônio. Ver o talento e a força de seu irmão ainda melhores fez com que toda aquela inveja e ódio de Kokushibo voltasse à tona. Yorishi, alheio ao turbilhão interno de seu irmão, apenas se desculpou pela demora. Consumido pela inveja, Mishikatsu abandonou sua esposa e filhos para se tornar um caçador de demônios, treinando sob a tutela de Yorishi. Seu irmão lhe ensinou a respiração do sol, mas Mishikatsu e os outros espadachins não conseguiu replicar sua perfeição. Foi assim, tentando adaptar o estilo de Yorishi às suas próprias limitações, surgindo as respirações variadas, como água, vento, pedra. Logo, a marca do caçador começou a surgir nos espadachins mais fortes, inclusive em Mishikatsu. Embora ele nunca tenha conseguido dominar a respiração do sol, ele criou sua própria, a respiração da lua. Infelizmente, a marca tinha um preço. Aqueles que a despertavam logo começavam a morrer. Com a morte se aproximando e a frustração de nunca superar Yorishi, Mishikatsu encontrou Muzan, o rei dos demônios. Lhe fez uma proposta tentadora: viver para sempre e ter o tempo necessário para refinar suas técnicas. Mishikatsu aceitou e se tornou Kokushibo, a lua superior 1, em busca de força máxima. Mas o destino tinha uma última ironia. Ao encontrar Yorishi, agora um senhor de idade, Kokushibo descobriu que mesmo transformando em demônio, ele continuava não sendo mais forte que seu irmão. Após Kokushibo se tornar Oni e Yorishi morrer na sua frente de velhice, ele entendeu que seu irmão transcendeu todas as leis do mundo e que mesmo ele se tornando Oni, não foi páreo para Yorishi velho. Kokushibo afirma que nem mesmo Muzan poderia derrotar e que ninguém nunca o machucou. O ódio começou a transbordar e o Lua corta o corpo de seu irmão morto, e ele percebe que mesmo ao se tornar Oni, Yorishi ainda via como irmão, pois carregou pela vida inteira aquela flauta de madeira. Isso o fez chorar, e mesmo querendo esquecer o rosto de seu irmão, por conta de sua inveja, por séculos ele viu vividamente o rosto de seu irmão. Detalhe, ele não lembra do rosto da sua esposa e nem dos seus filhos. Kokushibo termina dizendo que não conquistou nada e abandonou tudo, sua família, sua humanidade. Ele cortou seus descendentes Tokito sem nem pensar duas vezes, abandonou ser um samurai e não deixou nada para ser lembrado, porque ele e o Muzan mataram todos os usuários da respiração do sol, e mesmo assim ela continuou viva com o Tanjiro. Vemos então que após se desintegrar, só restou um pedaço
pedaço do seu kimono e a falta que ele fez para seu irmão. Mesmo após Kokushibo se desintegrar, Sanemi continuou atacando, tendo até mesmo que Gyomei parar ele. No momento em que o Hashira da Pedra o segura, ele percebe que Sanemi tinha perdido a consciência. Genya, ainda vivo, chamava por seu mestre e pelo Tokito, e também por seu irmão, dizendo para Gyomei se preocupar com Tokito. Mal sabia ele, mano. Gyomei sabia que os efeitos do sangue de Kokushibo estavam passando, e logo Genya também iria morrer. Então ele pôs Sanemi em sua frente. O Hashira da Pedra vai até Tokito o agradecer, pois foi graças a ele que Gyomei e Sanemi conseguiram cortar a cabeça do Lua Superior. No plano espiritual, Tokito se encontra com seu irmão, que não queria ali, pelo menos não agora, pois ele era muito jovem e deveria ter fugido da batalha. Mas Tokito responde que não podia abandonar seus amigos. Muichiro também diz que se divertiu, fez amigos e teve vários momentos de felicidade. O moleque tinha só 14 anos, mano. Sanemi acorda e seu desespero era nítido. Genya começou a se desintegrar como um Oni e Sanemi não sabia o que fazer, mas pedia pelo amor de Deus para que ele não levasse seu irmão. Isso daqui vai ser triste demais no cinema, mano. Já foi no mangá. Genya pedia desculpas por ser um fardo e Sanemi respondia que ele nunca foi. Antes de desaparecer, ele agradece por ter sido protegido e diz que não quer que ele morra, mas sim que ele seja feliz, pois ele é o melhor irmão. Sanemi grita desesperado para não levar seu irmão, mas ele já estava morto. Chorando, Gyomei chega dizendo que ele deve se erguer, pois ainda falta o Muzan para tudo isso acabar de uma vez. O Lua Superior 1 finalmente foi derrotado, entretanto tivemos perdas, sendo elas Genya e Tokito. Os corvos passam avisando e Tanjiro chora pensando que todos estão morrendo, mas ele não pode parar e segue em frente, lembrando de uma carta do irmão do Rengoku falando que a dança do Deus do Sol tem 13 formas, mas o Tanjiro só conhece 12. Somos levados para o filho de Obayashi, que está direcionando os caçadores. Ele está preocupado com Tamayo, pois ela não vai aguentar mais até os Hashira chegar. Suas irmãs avisam que a primeira divisão e os caçadores encontraram Muzan. Desesperado, ele grita para saírem de lá e esperar pelos Hashiras, mas já era tarde. Muzan despertou com uma fúria e fome de 1000 demônios, destroçando todos os corpos dos caçadores. Muzan ainda mata o corvo que estava tentando avisar os outros caçadores e segurando a cabeça de Tamayo, ele agradece por levar comida a ele e também reconhece que quem assumiu a liderança da família é incrível e que se eles se curvarem a ele, eles o tornarão Onis. Kirigaya continua a gritar para a segunda divisão não se aproximar. Enquanto isso, Muzan falava para Tamayo que sua droga não estava fazendo efeito. Ela responde dizendo que ele vai pro inferno hoje e pede mais uma vez pelos seus filhos. Muzan esmaga seu crânio e o Shiro sente a dor, mesmo estando do outro lado do Castelo Infinito. Assim como a primeira divisão, a segunda também foi massacrada, desesperando ainda mais o filho de Ubashiki. Muzan termina falando que hoje ele vai acabar com todos os caçadores. Esse provavelmente vai ser o fim do segundo filme, mano. Pergunta rápida aqui pra vocês, o que acharam desse vídeo mais longo e dessa batalha épica entre Kokushibo e os Hashiras?